Olá, estudantes de segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre temperatura, escala termométrica e a sua relação entre uma e outra. Vamos lá comigo! A primeira coisa que a gente tem que definir é o conceito de temperatura, certo? Temperatura, por si só, ela representa a média de agitação molecular, certo? Lembre, estou falando da palavra média, porque na realidade, quando você olha aqui a matéria com o seu modelo teórico, descrito, você vai perceber que, na verdade, as moléculas não estão todas vibrando na mesma onda, vamos supor assim, com o mesmo movimento. Elas têm movimentos diferentes. Então, dentro desse movimento, dentro dessa média, os franceses chamam isso de ensemble, certo? Dentro dessa média, você tem o conceito de temperatura. Então, por isso que a gente fala aqui, temperatura é a média de agitação molecular. Então, quando você tem aqui uma matéria que está agitando em média mais do que outra, você fala que a temperatura acaba sendo maior. Como é esse lado aqui que está na esquerda, vendo que as moléculas estão vibrando mais. Em compensação, no lado da direita, você tem uma temperatura menor, ou seja, uma vibração um pouquinho menor. Beleza, meus queridos? Vamos lá. Se você quiser saber mais, use o PET. É um simulador didático na Universidade do Colorado que ele é excepcional para essa parte. Cara, é só entrar nesse link e você vai perceber isso que eu acabei de falar para vocês sobre a questão dos movimentos. É muito louco, certo? Então, assim, quando vocês forem entrar lá, vai ter algumas instruções, às vezes vai precisar fazer algumas atualizações e tal, mas você entre lá e tu vai perceber. E você pode, inclusive, brincar com outras coisas, outros conceitos físicos, químicos, matemáticos, assim por diante. Mas se você entrar lá, tu vai perceber essa tela aqui. Certo? Você escolhe lá o básico, por exemplo, e você vai entrar aqui com essa. E você pode ficar mudando as moléculas ali. Por exemplo, tem molécula de argônio, neônio, oxigênio. E aqui, nesse caso, a molécula de água, parece um monte de mosquinhas, por causa do H2O, das pontes de hidrogênio e tal. Então você vai perceber o movimento delas. Lembre-se, quando a gente fala em movimento de temperatura, pessoal, é qualquer tipo de movimento, ou seja, pode ter movimento mesmo dela para lá e para cá, movimento de translação, rotação, vibração e assim por diante. Então, toda essa energia, a gente fala, todo esse movimento que está associado a uma energia, se chama energia térmica e está relacionado com temperatura. Você pode mudar as escalas e tal. Então, é show de bola, meus queridos. Entre lá que com certeza vocês vão divertir bastante aí. Quando a gente fala aqui sobre escalas termométricas, quando a gente fala em termômetro, a gente não pode esquecer do termômetro, certo? Então, os termômetros aqui existem vários tipos. O termômetro, basicamente, é um instrumento que ele mensura alguma propriedade da natureza que varie com a temperatura. Então, por exemplo, a dilatação de um líquido, certo? Que são os termômetros de álcool, de mercúrio. Você tem a dilatação de lâminas bimetálicas, certo? Utilizados aí basicamente como reostatos de alguns equipamentos, certo? A emissão de radiação, Ou, por exemplo, quando você coloca dois materiais diferentes, você consegue medir uma diferença de potencial quando você está a uma certa temperatura, certo? Então, existem várias maneiras de se medir essa temperatura, desde que você tenha um instrumento e, obviamente, uma escala termométrica, certo? Então, dentro das escalas termométricas, a gente tem algumas conversões. Celsius para Fahrenheit, certo? Que é o TC sobre 5 é igual a TF para menos 32. Você tem a escala Kelvin, que você pode converter, por exemplo, Kelvin Fahrenheit entre TC igual a TK menos 273 e a Kelvin Fahrenheit, que você pode fazer uma conversãozinha aqui entre TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 73 sobre 5. Você pode converter uma escala na outra. Essas três escalas, meus amigos, são as mais utilizadas aí no nosso dia a dia. E aí, falando uma relação sobre todas elas, A escala Kelvin, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, elas estão uma relacionada com a outra aqui. Então, por exemplo, se você for observar aqui, você tem o ponto de gelo dessas escalas, 273,15 na Kelvin, 0 no Celsius e 32 na Fahrenheit. Você tem ponto de ebulição, 373,15 na Kelvin, 100 graus Celsius na Fahrenheit, melhor dizendo, no Celsius, e 212 na Fahrenheit. E a menor temperatura possível, certo? E, melhor dizendo, a relação que existe entre elas, que é TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 63 sobre 5, e a menor temperatura possível, que seria o zero, que é o famoso zero absoluto, certo? Que seria o menos 63,15 graus Celsius ou menos 459,67 graus Fahrenheit. Nesse vídeo falamos sobre temperatura e conversão de escala. Espero que tenham gostado. Até breve!